Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Você Pode, porque aqui você pode. Nós estamos na 6ª temporada do podcast com o tema Educação em Foco e hoje eu tenho o prazer de receber um grupo de pessoas que se destacaram e que se destacam na educação de Jaguaribe. E é claro, sob a orientação do professor Fábio e do professor Paulo Henrique, nós vamos conversar hoje com as garotas campeãs, né, do projeto Foguete. E eu tenho aqui hoje a nossa primeira convidada, a nossa primeira aluna, para falar um pouco. Eu quero que você se apresente, seja bem-vinda. Eu me chamo Isabelle, tenho apenas 15 anos de idade, estudo na Escola Poeta Sinal Pinheiro, faço o 2º ano de técnico de administração. Bom, uma administradora já querendo voar bem alto, né, Isabelle? Isso mesmo. Isabelle agora disse para mim, para começar, conta para a gente como nasceu esse interesse, né, de vocês, eu vou falar aqui do grupo, pela Olimpíada Brasileira de Foguetes. E como foi o seu primeiro contato com esse desafio? Foi uma história que começou esse ano, tudo foi novo, principalmente o projeto. Eu faço o 2º ano, mas no meu primeiro ano eu não tinha escutado falar sobre esse projeto e nada em comum. Ele vem acompanhado com uma prova, ou seja, a gente participou da prática, que é o lançamento dos foguetes, mas a gente todos os anos fazia uma prova teórica objetiva. Só que esse ano o professor Fábio, ele apresentou para a gente esse projeto e de início foi bastante desafiador. Por quê? A gente não conhecia nada sobre isso. A gente não conhecia o projeto, não sabia como fazer um foguete, então tudo foi novo para a gente. Foi um susto, só que como a gente queria muito algo novo, queria participar de algo novo, e aquilo para a gente foi um pensamento muito alto, só que a gente decidiu entrar nessa história. De início foi algo bastante desafiador, a gente não sabia se ia conseguir, mas com a ajuda do professor Fábio, ele nos deu todo o apoio possível, e eu digo, sendo honesta, que desde o início eu não sabia se ia conseguir. E vendo agora essa história que a gente construiu e esse troféu, que trouxemos 2 troféus para Jaguaribe, ver esse troféu aqui é um sinônimo de quê? De conquista, né? A gente conseguiu algo que de início eu não sabia que iria chegar até aqui. Então é algo que realmente passou das minhas expectativas. Que bom. E que venham outros projetos bacanas, né? Diz uma coisa, durante a preparação, né, para essa competição, o que vocês aprenderam ultrapassou aquilo que normalmente é visto dentro da sala de aula? Sim, esse projeto, na verdade, a gente não tem nenhum contato na base curricular. Ele não está dentro da nossa normalidade, digamos assim. Então, como eu disse, foi um susto, né? Algo novo que a gente não conhecia. E passa totalmente do que a gente conhece. E a gente teve que ter aulas fora a parte do que a gente tem no dia a dia. Ou seja, participamos de oficinas. Tivemos oficinas com professores, principalmente o professor de Pereiro. Ele veio, nos instruiu a como fazer, porque o nosso conhecimento era zero sobre isso. Mas foi realmente fora totalmente do que a gente conhece dentro da sala de aula. Que legal. E, Isabelle, para finalizar aqui esse nosso momento, diz aí, depois de viver toda essa experiência, o que mudou na forma de como você enxerga matemática, a física e a consciência para se viver, para se fazer no cotidiano e para como você vê isso para o futuro? Eu digo que eu sempre gostei muito dessas áreas, sempre foi algo que me encheu os olhos, mas quando você pratica e vivencia esse período que a gente vivenciou, essa jornada, a gente percebe que a matemática não só é aquelas contas que fazemos, a física não só é aquelas provas difíceis que todo bimestre a gente faz e sente aquela dor de cabeça, diz que não vai conseguir, que é difícil, e sim é uma história que vem por trás disso, ou seja, é algo novo que a gente não conhecia,
a gente pratica muito, principalmente as técnicas. Então, a gente usa a física, também a química e a matemática para usufruir de mais conhecimentos. Então, é realmente maravilhoso. Então vejam aí, olha, a matemática e a física não são bichos de sete cabeças, como muita gente pensa. Olha o exemplo da aluna e que ela diz que descobriu novas coisas e que, né, quer ainda mais coisas para o futuro. Muito obrigada, querida. Que bom que você esteve com a gente nesse momento, tá bom? Obrigada a você. Olá, e nós estamos aqui já recebendo a nossa segunda aluna do projeto Vencedor, o projeto Foguetes, que é do professor Fábio e do professor Paulo Henrique. Né? E as alunas do Poeta Sinó, nesse momento a gente recebe aqui, eu quero perguntar, e quem é você? Eu me chamo Larissa França, eu sou aluna do 2º ano de administração do Poeta Sinó Pinheiro. Quando eu falei com a sua colega, ela disse que também é aluna do curso de administração. Sim. E é assim, engraçado que a gente vê assim, um pessoal da turma da administração que gosta de, que entrou nesse mundo, né, de um projeto tão diferente, né, mas que é bem desafiador. Fico muito feliz de receber você aqui, tá? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Quando você recebeu o convite, né, ou descobriu que participaria da Olimpíada Brasileira de Foguetes, qual foi a sua primeira reação? Você imaginaria que você imaginava que chegaria tão longe de trazer esse troféu, né, como forma de reconhecimento do trabalho de vocês? Foi muito empolgante, assim, de início. A gente não tinha muito conhecimento no assunto, não era uma área de domínio nossa, então não era algo que a gente imaginaria chegar tão longe logo de início. E foi muito gratificante todo esse processo. Foi difícil? Foi sim. Desafiador, mas gratificante, muitos desafios. Né? Larissa, me diz uma coisa, e como foi trabalhar em equipe com as outras meninas e aprender também com os professores? Porque às vezes não é fácil você estar junto numa equipe. Com os colegas até é bom, é tranquilo, mas de estar junto com os professores, que para trabalhar num projeto desse, a exigência é bem maior. Houve algum momento que vocês precisavam repensar em criar novas estratégias? Sim, sim. Eu e as meninas, a gente sempre teve uma boa relação, então não foi muito difícil para a gente trabalhar em equipe nesse projeto. E com os professores, eles sempre estavam lá, sempre no apoio, e a gente sempre precisou também reformular estratégias para alcançar, né, nosso objetivo. E qual era o objetivo? Sabiam que ia ganhar esse troféu? Agora me diz uma coisa, se você pudesse conversar hoje com uma estudante que acha que não é boa em matemática ou física, porque eu acredito, aluna de administração, orientadas pelos professores de física e de matemática, então é física e matemática pura no cotidiano, né, para trabalhar com esse projeto. O que você diria para ela depois de tudo que você viveu junto com a sua equipe, do desenvolvimento desse projeto, ser chamada para poder receber essa comenda, né, esse troféu? O que você diria para essa aluna, para essa colega? Eu diria que todo o medo que está sentindo, porque às vezes a pessoa pode não ter muita afinidade nessas áreas, mas que não é um bicho de 7 cabeças e que ninguém nasce sabendo, né? Sempre tem a oportunidade de aprender. A gente não nasce sabendo, mas exatamente. A escola é um portal de oportunidades, né? Para criar essas oportunidades. Larissa, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por trazer para nós em Jaguaribe um troféu tão bacana que representa muito. Muito além do que, né, esse monumento, mas que representa muito para a nossa educação.
Muito obrigada. E olha só, eu agora recebo a Darla, uma outra aluna que fez parte desse projeto vencedor que trouxe para a gente esse troféu. Darla, diz para a gente quem é essa pessoa. Eu tenho 17 anos, sou aluna da Escola Poeta Sinop Pinheiro. Estou cursando o curso técnico de administração no 2º ano do ensino médio. Muito bem. Mais uma que é do curso de administração e que de repente se encantou, né, pela física e pela matemática e através dos professores, do Fábio e do Paulo Henrique, né, desenvolveram esse projeto tão bacana. Darla, me diz uma coisa. A escola passou a ser para vocês muito mais do que um lugar de assistir aulas, né? Sim. Quando a gente gosta, ela passa a ser isso mesmo, né? Com essa experiência, como essa experiência mostrou que aquilo que se aprende na escola pode se transformar em algo concreto. Como assim? Eu aprendo na escola muito além de letras, palavras ou de continhas. E o que a escola representa para você quando ela te ensina muito além dos conteúdos? Assim, a gente sabe que através da escola você pode ir muito longe. A gente conseguiu conquistar esse ouro através do que os nossos professores puderam nos proporcionar. E eu acho isso muito importante e interessante. Agora me diz uma coisa, a gente sabe que tanto na física como na matemática tem umas fórmulas que a gente diz, aprender isso aqui para quê? Não é? Será que um dia eu vou usar isso aqui? Mas diz, entre os conteúdos de matemática e física envolvidos nesse projeto, houve algum assunto que passou a fazer mais sentido para vocês depois que vocês passaram a desenvolver esse projeto? Fora a parte, eu acho que esse projeto, ele visou muito o trabalho em equipe. Você precisava ali estar a todo momento com uma pessoa, precisando da ajuda daquela pessoa. E é muito importante isso, eu achei muito interessante. Tu aprendeu, então, um monte de coisa, Isso, além sim. daqueles conteúdos. Sim, sim. Que bom, né? A escola dá as oportunidades, mas a gente precisa aproveitar essas E oportunidades. atrás também. Com certeza. Agora diz para mim, essa medalha representa apenas uma vitória em uma Olimpíada ou você sente que ela abriu novas portas, novas oportunidades? Sim, sim. A gente está sendo muito reconhecido aqui em Jaguaribe, eu estou achando isso muito interessante. Isso pode acabar, como é que eu posso falar? Interessando outras pessoas, deixando outras pessoas com interesse para fazer essa Olimpíada. E, tipo assim, você tem que ter na sua cabeça que você é capaz. A gente foi lá para o Rio de Janeiro e eu sabia que a gente ia conquistar alguma coisa, porque foi muito dias de trabalho e é isso. Tá vendo aí? Ela já saiu daqui com a certeza. Muito bem, parabéns, viu, Darla, por você acreditar. A gente tem potencial. Sim. Os outros, às vezes, até nem acreditam, mas a gente precisa acreditar. É assim. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Olá, e olha só, estou recebendo a 4ª e última aluna que fez parte do projeto que trouxe, né, esse troféu ouro da Olimpíada de Foguetes, um projeto bem bacana que foi direcionado, que foi organizado pelos professores Fábio Lima e o professor Paulo Henrique, Isso. né? E estamos aqui com a Marina. Ela vem falar um pouquinho, mas antes eu quero que ela me diga quem é a Marina. Boa noite, né, gente? Me chamo Marina, eu sou da Escola Poeta Sinop Pinheiro, sou da mesma sala das meninas, faço o curso de administração e sou do 2º ano. Bom, eu estou sempre falando que é interessante a gente ver meninas num curso de administração
serem apaixonadas por física e matemática, que é uma disciplina que muitas vezes a gente tem medo, né? Sim. Complicada, que para algumas pessoas é difícil de aprender, mas que bom que vocês se engajaram, que os professores ajudaram tanto vocês e que vocês conquistaram medalhas e o troféu, primeiro lugar. Isso é um motivo de muito orgulho para a gente, né? Mas me diz uma coisa, Marina, muitas vezes, quando falamos em ciência, os estudantes imaginam algo distante da realidade, né? O que essa experiência ensinou a você sobre a capacidade de um estudante da escola pública chegar a uma competição nacional? Assim, no começo a gente não tinha nenhuma perspectiva, né, que a gente ia pro nacional. Mas, assim, o negócio é acreditar, assim, lutar, persistir bastante, né? Às vezes dava sempre errado, mas a gente tentava fazer de outra forma. Às vezes a coifa quebrava e a gente tentava novamente. O negócio é não desistir, né? Sempre dá certo. E assim, o apoio, a colaboração, ter alguém nos bastidores Sim, incentivando e fazendo com que a gente faça as coisas, geralmente sim. costuma dar certo, né? Marina, me diz, o que foi mais difícil? Construir o foguete, entender os conceitos científicos, lidar com os erros ou controlar a ansiedade de competir? Assim, eu acho que um pouco de tudo. No começo, né, a gente teve a oficina, né, pra aprender a construir os foguetes. Aí tinha que colocar a coifa bem direitinho, que senão ele não dava certo no voo, assim, sabe? Aí, em questão também da ansiedade, em questão de apresentar lá, é um pouco de tudo. Mas no final sempre dá certo. Sempre dá certo, né? Mas é porque é uma experiência nova, Sim. né? Vocês saíram daqui um grupo de pessoas que foram apresentar um projeto que a gente sabe que tinha muita gente lá fora Sim, concorrendo, né? muitos. E com certeza tão bom Quanto quanto a gente. vocês, Sim. né? Agora me diz uma coisa, se daqui a alguns anos você olhar para trás e lembrar dessa experiência, o que você gostaria de dizer para a menina que começou esse projeto na escola e ainda não sabia onde poderia chegar? Assim, eu falaria pra ela não desistir. Que, assim, ela teve muita dificuldade no começo, né? Querer desistir. Assim, as mesmas pessoas não era, a equipe dela mudou. E ela sempre corria atrás de tudo e essas coisas. Aí ela ficava meio assim, a mãe dela também fazia, né? Marina, você tem certeza? Marina, esse peso tá só pra você. Aí eu disse, não, vai dar certo, né? Então, assim, eu tenho que falar pra ela não desistir. E que ela vá. Assim, mesmo que esteja difícil, mas ela vá até o final que sempre dá certo. Você falou aí na questão da sua mãe que dizia que falava sobre esse trabalho, Sim. né? A importância de ter a família Sim, também apoiando todo apoio. por trás disso. Com Tá certeza. vendo aí, gente, a importância da família na escola, né? Ajudando, fazendo Sim. parte. E eu quero agradecer a você, Marina, por ter estado aqui, aliás, a todas as meninas que estiveram aqui, e dizer que, olha, os professores estão de parabéns. Quero agradecer aos professores do Poeta Sinó, a gestão do Poeta Sinó, porque sem uma gestão que também apoie, nada pode acontecer. Então, nós estamos de parabéns, a educação de Sim. Jaguaribe está de parabéns. Muito obrigada. E os nossos próximos convidados, vocês já sabem, né? Serão tão bons quanto os de hoje, porque aqui você pode.